Tudo Boa bom? noite. Boa Aliás, boa noite. tarde aí, né? Aqui ainda estamos às 5 horas da tarde. Aqui uma horinha a mais. Inverno escurece mais cedo. Já pode considerar boa noite aqui para todos que moram no nosso país, né? No Brasil, não é? Daniel, sempre um prazer, sabe disso. A gente está dividindo esse momento. Esse momento é um momento voltado para trazer o que a ciência ah, tem mostrado, tem publicado num momento tão singular, né? Então, hoje é a nossa terceira live, né? E sempre é muito bom escutar os comentários posteriores, e isso é a energia que move a gente a poder fazer novamente esses momentos e trazer informações as mais relevantes possível para essa população, para as pessoas que estão nos seguindo e que acreditam na gente, né? Então, acho que para a gente começar, eu queria, na verdade, que você falasse um pouco, isso já faz parte das nossas lives, o panorama nos Estados Unidos, o panorama na Flórida, já que houve uma reabertura de alguns estabelecimentos comerciais. Então, eu queria que você desse um panorama para a gente de como estão as coisas aí nos Estados Unidos. Boa noite mais uma vez, meu amigo. Boa noite, Marcelinho. É um prazer grande novamente, né? 3 lives a gente já pode pedir música. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo nesse momento e nos vendo. A gente tem seguido mais ou menos o mesmo roteiro, o roteiro tem funcionado, então a gente começa dando um panorama e infelizmente a situação aqui nos Estados Unidos ela não é uma situação de melhora em relação à nossa última conversa semanas atrás. Houve a reabertura e diversos estados começaram a reabrir, cada um à sua maneira. E como era mais ou menos esperado, no momento em que houve essa reabertura, as pessoas começaram a se aglomerar, como a gente viu com muita frequência também no Brasil, de forma descontrolada e descuidada. E o resultado não podia ser pior. Nos últimos dias, a Flórida tem batido recordes de novos casos, dia após dia, 2, 3, 4 mil casos num único dia diagnosticados por aqui. Claramente, no hospital em que eu trabalho, a gente recebe boletins diários, né, de segunda a sexta. Claramente tem aumentado o número de hospitalizados. Isso, claro, repercute também no número de pessoas indo à UTI. E a gente ainda não sabe como é que isso vai repercutir nas próximas semanas ou até nos próximos dias em relação à economia local. A Flórida é um destino de milhões de pessoas, talvez de mais de 100 milhões de pessoas por ano, parte grande vindo do Brasil, um destino turístico importante e mais ou menos há 2, 3 semanas o primeiro parque por aqui, o primeiro grande parque reabriu, né, o parque da Universal. E por mais cautelosos que eles estejam, o que a gente pode perceber de foto, vídeo, publicações é que aqui e acolá as pessoas não conseguem seguir as recomendações adequadas. A Disney estava com previsão, está com previsão de reabrir na primeira quinzena de julho. A gente não ouviu ainda nada em contrário a isso, nada que vá de encontro a essa informação, então até prova em contrário, a Disney reabre na primeira quinzena. Mas, por outro lado, não se consegue vir do Brasil para cá, para os Estados Unidos. A entrada está proibida, exceto para quem é portador do Green Card, quem é cidadão americano, e tem algumas outras pequenas exceções, mas afora isso, quem consegue entrar aqui não pode ter estado no Brasil nas últimas 2 semanas, salvo essas exceções que eu comentei. Então, alguém que está no Brasil e quer vir aos Estados Unidos vai ter que passar 2 semanas em algum país que tenha fronteira aberta nesse momento com os Estados Unidos. Não é o caso do Brasil. E não há, infelizmente, previsão de quando isso vai ser, essa ordem vai ser revogada, né, vai ser modificada. E não há previsão justamente pela situação atual do Brasil, que você já vai comentar para a gente. Então, só resumindo, momento muito difícil por aqui, momento de maneira ainda de muita apreensão, e a gente fala mais à frente, quando a gente for conversar sobre o novo normal, a gente comenta, portanto, quais são as expectativas para os diversos grupos populacionais e como devem enfrentar. Então, se você puder, fala agora para a gente também como é que está a situação aí no Brasil.
Pois bem, a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Então, a maneira como os casos surgem e evoluem é muito diferente. Isso eu posso até comparar interior versus capital, né? Até as próprias 5 regiões. Quando falamos de números absolutos, né? Já ultrapassamos mais de 1 milhão de casos. Hoje nós somos o segundo país, né? Com o maior número de casos no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos, né? E as Se você mortes. me permite aproveitar o número que você jogou, esse número acima de 1 milhão, aqui nos Estados Unidos são 2 milhões e 300 mil. Dado preocupante, o Brasil tinha mais ou menos 1/3 dos casos dos Estados Unidos até poucas semanas. Ou seja, Estados Unidos 2 milhões e 300, o Brasil devia ter 750 mil. E, de repente, o Brasil já tem mais de 1 milhão. Então, a distância do Brasil para os Estados Unidos ela está encurtando. O número de casos novos no Brasil, cada dia, parece ser maior do que nos Estados Unidos. Pois bem, então vamos falar um pouco do número do Brasil. Eu acho que grande parte das pessoas que nos escutam moram aqui no nosso estado. Então, mais uma vez, por ser um país continental, por regiões diferentes, a gente observa evoluções diferentes do Covid. Então, mais de 1 milhão de casos, as mortes aproximando de 50 mil casos em nosso país, tá? E quando falamos em Pernambuco, né, nós acreditamos já que estamos na fase de desaceleramento, né? Então, quando a gente fala de epidemiologia, os casos importados, uma aceleração chega ao pico, e em seguida a fase de desaceleramento e uma quarta fase, uma fase que a gente vai discutir, que é esse novo normal, quando é que será a fase de controle, né? Isso é um dado muito importante. Então, assim, os números de Recife já mostram já uma melhora significativa, porém, segunda, vão abrir já os estabelecimentos, shoppings, restaurantes, com as devidas precauções, mas vão abrir esses estabelecimentos. Então, assim, nosso UTIs já se encontra já com menos de 100% de ocupação, isso falando de UTI pública, né? Na parte privada, já observamos fechamentos de UTIs, fechamentos de alas de Covid, já um número bem reduzido. E antes, a área física de uma grande emergência de hospital privado, 80% voltada para Covid, 20% para casos do dia a dia. Essa estrutura já está se invertendo, né? Então, já estamos sim na fase de desaceleramento a nível Recife, porém aceleramento a nível interior Pernambuco, que é algo que preocupa muita gente. E uma nova preocupação é como será a cidade do Recife nos próximos dias, já que estabelecimentos vão abrir. E o que aconteceu na Flórida foi o possível segundo pico dessa pandemia, desse vírus. Como é que está Tá? a perspectiva em relação a colégios? Aqui na Flórida, os colégios eles pretendem reabrir em agosto, já que o ano letivo recomeça em agosto, e eles pretendem reabrir com 2 dias de aulas presenciais e os outros 3 dias da semana apenas com conteúdo online. A parte presencial ainda não está claro como é que vai ser, a gente não sabe ainda exatamente qual é o nível de contato que as crianças vão ter, se as salas vão ser, do ponto de vista estrutural, de alguma maneira modificadas, ampliadas, enfim, o que é que eles vão fazer e como é que vai ser o contato no momento do recreio, se vai haver recreio normalmente ou não vai. Então, isso é algo que gera ainda muita dúvida por aqui. A gente está na expectativa, mas a previsão é para agosto. E aí eu te pergunto, como é que está por aí? Veja, a gente, as informações que chegam para a gente, na verdade, são informações que empurram para frente essa nova data de reabertura. Então, possivelmente a nova data de reabertura é começo de agosto, mas após alguns conceitos que vamos debater aqui, o que é imunidade de rebanho, quando a gente espera controle, a gente voltaria nesse assunto para tentar explicar melhor para quem está nos escutando, entender e dividir essa resposta. Eu acho que é uma responsabilidade de todos. Cabe a gente também se responsabilizar nessa fase de desaceleração e chegar, sem dúvida, na fase de controle, tá? Mas antes de falar nisso, eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco como é que avança, como é que estão os estudos sobre as vacinas para o coronavírus. Bom, a gente tem uma expectativa enorme que a chegada da vacina seja um grande divisor. Essa é uma expectativa bem real. Me preocupa o fato de que a mídia tem especulado sobre a possibilidade de vacinas chegando num tempo muito menor do que o esperado.
né? A gente está agora no mês de junho, quarto mês da epidemia, e a gente ouve, às vezes, especulação na mídia de que vacinas podem estar chegando para o público em 3, 4 meses. Eu não vou ser categórico e dizer que isso é impossível. Como dizia um antigo professor, uma vaca voar não é impossível, é apenas uma questão de grande improbabilidade. Então, a gente segue pelo mesmo caminho. É extremamente improvável que uma vacina, de forma segura, chegue no intervalo de tempo muito curto, e simplesmente porque uma vacina, ela passa por várias etapas antes dela ser lançada de forma segura para o público. E no momento em que a vacina chegar, é preciso que a gente tenha total consciência de que a vacina não necessariamente vai nos dar um atestado de segurança. Os números de conversão após uma vacina, ou seja, o potencial de uma vacina de dar proteção, as vacinas elas são diferentes. Então, você pode ter vacinas que vão proteger 40%, 50%, 60%, 70% do risco de adquirir a doença. Quando a gente vai para a vacina da gripe, os números variam ano após ano. Já houve anos de 70% de proteção, anos de 40%. E no final, o que a gente sabe é que a preocupação maior quando se toma a vacina da gripe não seria nem tanto apenas prevenir a doença, e sim a forma grave da doença. Essa seria a nossa maior preocupação, até porque o Covid, na sua forma leve, não é nada que nos preocupe, mas o que nos preocupa e nos amedronta são as formas graves. Então, a chegada da vacina vai ser talvez muito mais um divisor de águas em relação às formas moderadas e principalmente às formas graves. E como é que a gente está em relação a isso? Eu diria que possivelmente a vacina que nesse momento está em situação mais avançada, talvez seja a vacina que está sendo trabalhada na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Inclusive a Microsoft, Bill Gates e companhia, eles têm um fundo gigantesco injetando mais de $1 bilhão nessa vacina. Então essa vacina está transicionando para uma fase agora clínica, provavelmente com 10 mil pessoas ou mais, e a gente tem boas esperanças em relação o avanço dessa vacina. Mas imaginem que estamos falando aí de talvez 10 mil pessoas que precisam ser vacinadas, elas vão ser acompanhadas, elas precisam ser acompanhadas por vários meses, e precisa se ver se essa vacina foi capaz de desenvolver nessas pessoas, induzir o desenvolvimento de anticorpos, de proteção, que nível de proteção essas pessoas vão ter. É preciso comparar com as pessoas que não receberam a vacina. Isso leva tempo, né? Isso não é algo que a gente vai saber com 4 semanas, 6, 8. Isso leva tempo. Depois esses dados têm que ser trabalhados, estudados, analisados, porque na hora que uma vacina ela é jogada no público, a gente tem a expectativa de que ela seja segura em relação ao não desenvolvimento de efeitos colaterais importantes e, ao mesmo tempo, eficaz. E se a gente tiver uma vacina que é lançada e a gente é vacinado e a gente fica na expectativa de que, de certa forma, a gente está mais protegido, e a gente se expõe mais e a vacina depois se mostra um engodo ou algo que não foi tão bom quanto se esperava que fosse, não dá para voltar atrás, né? E você causa um número de casos maciçamente aumentado e com o potencial de mais gente complicando. Fora isso, tem várias outras grandes empresas com vacinas em momentos diversos, vacinas que estão na fase 2, que seria uma fase já clínica, mas sem tanta gente participando, e vacinas na fase 1, muitas, né, várias. Então, as coisas estão andando, né, está avançando, mas, mais uma vez, eu repito, quando ouvirem especulações na mídia, lembrem que por trás de cada grande empresa dessa, há um grande conglomerado de pessoas que têm interesse do ponto de vista comercial que a vacina dê certo também. Então, cada vez que há uma especulação na imprensa, aquela empresa, se a especulação é favorável, vai ter suas ações listadas na Bolsa, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde for, aumentadas. As pessoas vão pagar mais por aquela ação por conta da expectativa que aquilo está gerando. E não necessariamente isso se traduz numa informação prática, real, que vai trazer impacto para o nosso dia a dia. Então, fiquem muito atentos. Todos os dias, muita especulação. Procurem sempre conversar com as pessoas com as quais vocês confiam. A gente procura sempre trazer aqui a informação mais atualizada, a informação mais trabalhada que a gente tem. Então, do ponto de vista bem prático, para resumir a minha fala, temos vacinas na fase clínica, temos vacinas já juntando muita gente para participar, tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente investindo muito nisso, mas no curto prazo não criem expectativa de que
subitamente uma vacina vai chegar por aqui. Bom, dito isso, o que é que a gente precisa entender um pouquinho mais e que tem relação com proteção, com imunidade, é o conceito, né, e é um conceito que aqui e acolá a mídia também tem trazido, alguns pesquisadores têm trazido, que é a imunidade de rebanho. Então, se você puder dar para a gente uma explicação do que é essa imunidade de rebanho, quando isso se atinge e se a gente tem esperança de atingir no Brasil e talvez aqui pelos Estados Unidos também. Excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta traduziria muito quando é que chegaríamos à fase de controle, né? Então, quando se fala em coronavírus, a gente chama transmissibilidade. Qual é a capacidade de infectar outras pessoas? E esse nome na epidemiologia nós chamamos R0, né? Dados chineses mostram que o coronavírus é capaz de infectar 4 pessoas, tá? E 4 infecta 16 e assim sucessivamente, tá? Então, esse é um vírus de alta suscetibilidade, de alta transmissibilidade, né? Dados não científicos, que não somos capazes ainda de pesquisar a nível populacional, mostra que 50% a 55% das pessoas no Brasil já estariam imunizadas pela transmissibilidade da doença. E o que significa imunidade de rebanho? Seria a quantidade de pessoas que estariam ao meu redor já imunizadas pelo contato prévio com o vírus. E nesse caso não conseguiria mais ser transmitido porque essas pessoas já estão imunizadas. É o que a gente denomina imunidade de rebanho. E para uma doença de alta transmissibilidade, como é o coronavírus, tá? Acredita-se que para atingir uma imunidade de rebanho, nós precisamos que 80% a 85%, é um número ainda que a gente não tem, mas acreditamos um número muito maior do que os 50% a 55% para qualquer virose normal, seja atingido para que a gente tenha imunidade de rebanho. Ou seja, a capacidade de eu me encontrar com outra pessoa que tem o vírus seja muito distante, é pouco provável. Essa é a definição de imunidade de rebanho. É quem ao redor de nós já estaria imunizado. Se a gente pegar do ponto de vista epidemiológico, eu queria já voltar com a primeira pergunta em relação às escolas, né? Quando a China fez um lockdown, né, ela conseguiu reduzir esse R0, essa capacidade de transmissão, de 4, que é 3,88, de 4 para 1,23. Ou seja, uma redução importante, mas lockdown não foi a única medida capaz de evitar o alastramento dessa doença. Então, o Brasil vem hoje, basicamente, através de quarentenas de contatos e isolamentos de casos suspeitos, tá? Mas um dado que a Coreia e a China fez, isso, eles realmente conseguiram controlar a doença, mais uma vez, isso é para dar uma resposta a todos que estão escutando de quando será a fase de controle, a fase de reabertura e normalidade. Esse novo normal vai acabar quando, né? Ou se vai persistir para sempre, né? Desculpa, para sempre não, por um bom tempo, me desculpe, né? Então, o lockdown, a quarentena, é capaz de reduzir, mas a preocupação é que essa transmissibilidade continue e que essa fase de desaceleramento desse platô prolongado, ou que a gente chama de rabo de cometa, uma queda mais lenta, perdura até o final do ano. Então, a resposta nós não temos. Quando é que se deve abrir, por exemplo, as escolas, né? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa que eu tinha falado anteriormente que os bares e restaurantes iriam abrir na segunda-feira. Tive aqui um questionamento. Realmente não vão abrir, só os shopping centers, tá? Mas, Daniel, essa é a nossa preocupação. Dificuldade de atingir imunidade de rebanho, vacina que não chega, né? E se vale a pena a reabertura dos colégios em agosto. A gente sabe que essas crianças não têm como educar, distanciamento, né? As etiquetas de tosse, uso de máscaras, distanciamento social. Então, possivelmente, as crianças seriam vetores novamente e seria, sem dúvida, um segundo pico. Então, essa resposta a gente não tem. A gente precisa agora, a partir de segunda-feira, avaliar como é que se comportarão os casos em nossa cidade, em nosso estado. Tá? Falando nisso, eu acho que é importante a gente relembrar e escutar de você se saiu alguma evidência nova em relação a tratamento. Principalmente em direção à hidroxicloroquina, não vamos nos avançar muito, mas dar uma pincelada em hidroxicloroquina e o uso da ivermectina. A gente tem escutado frequentemente o uso da ivermectina pelas pessoas como aumenta a imunidade, uso de forma profilática, uso de forma intermitente. Então, fala um pouco para a gente, Daniel,
uma pincelada da cloroquina e a abordagem da ivermectina, em que perfil de paciente se encaixaria? Bom, começando pela ivermectina, eu fui questionado essa semana várias vezes sobre o uso da ivermectina profilática. É preciso deixar claro que a gente até compreende que num momento difícil como esse que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo como um todo, as pessoas busquem medidas às vezes mágicas, às vezes salvadoras, medidas desesperadas. Isso é absolutamente compreensível pela situação que estamos vivendo. Ivermectina profilática me parece uma dessas medidas. A gente não consegue, do ponto de vista científico, buscar qualquer tipo de veracidade, qualquer tipo de verdade científica que justifique o uso dessa medicação profilaticamente. Ou seja, as pessoas estão alegando que, de alguma maneira, a ivermectina vai melhorar a imunidade. É difícil a gente compreender de onde essa informação tem saído. Já investiguei, pesquisei, já voltei, conversei, tentei de novo, mas eu não consigo encontrar nenhum dado científico minimamente razoável que justifique o uso preventivo dessa medicação. O máximo que a gente vai conseguir é, se a pessoa viver numa área extremamente exposta do ponto de vista social, com esgoto mal cuidado, e for uma pessoa que pode recorrentemente estar se reinfectando com parasitas, a ivermectina, uma vez no mês, vai matar aqueles parasitas. Mas em relação ao coronavírus, não há nenhuma relação. Vai ser tão bom quanto usar concentrado de espinafre, um iogurte bom, enfim, em termos de resultado, não vai ser muito diferente. Ivermectina terapêutica. Basicamente, a gente tem se segurado, a gente tem se agarrado num estudo retrospectivo que foi feito aqui nos Estados Unidos, em 4 hospitais da Flórida, e esse estudo ele sugeriu que haveria uma redução importante da mortalidade quando as pessoas eram hospitalizadas e recebiam ivermectina logo na admissão. Não houve outros estudos depois dessa primeira avaliação retrospectiva que dessem reforço a essa informação, que nos fizessem confiantes nessa informação. Mas aí a gente fica numa situação em que, se por um lado tem uma medicação com baixo potencial de efeitos colaterais, ainda que a gente não tenha cientificamente uma informação confiável sobre resultado, mas a gente fica mais confortável de deixar que o paciente participe ativamente dessa decisão sobre tomar ou não a ivermectina. Cientificamente, a evidência é muito escassa e não deve gerar nenhuma sensação de segurança. Tomei ivermectina no início do meu quadro, vou ficar bem. Se os dados científicos desse trabalho em 4 hospitais da Flórida forem verdadeiros, forem a gente conseguir, no futuro próximo, repetir esse experimento, isso for verdadeiro, é excelente. É uma medicação de baixo custo, uma medicação bem tolerada, e a dose utilizada foi uma dose relativamente pequena. Se a gente vai tentar entender, do ponto de vista mais científico, do que a gente chama farmacocinética, o que foi feito de estudo em laboratório mostrou que a dose que supostamente inibiria o vírus é uma dose muito, muito alta, muito superior à dose que foi dada nesse trabalho que eu citei da Flórida. Então, são informações conflitantes. Resumo. Medicação de baixo custo, medicação com poucos efeitos colaterais. Se o médico se sente confiante, paciente se sente confiante, decidam em comum e o paciente pode utilizar. A dose vai ser mais ou menos a dose padrão de um comprimido para cada 30 quilos de peso corporal. Quando a gente então avança agora para cloroquina e hidroxicloroquina, aqui nos Estados Unidos praticamente a gente não ouve mais falar sobre isso. É um assunto praticamente encerrado. E por quê? Vários estudos mostraram claramente que nos doentes com doença mais avançada, com doença mais grave, não tinha nenhuma utilidade. Então, isso ficou resolvido e me parece que no Brasil a maior parte dos hospitais compreendeu isso também. O passo seguinte foi pós-exposição. O que é que significa isso? Vamos lá. Eu vou ao hospital, eu vou trabalhar, eu atendo um paciente e eu tenho contato com alguém que tem a doença e que eu sei que a pessoa tem a doença, a pessoa está doente, e, portanto, se eu achar que em algum momento eu não estava bem protegido, eu sou uma pessoa de risco maior de adquirir a doença. Então, o que é que eles fizeram? Foram estudar se
essas pessoas que tiveram exposição, seja profissional, ou seja, qualquer outro tipo de exposição a pacientes sabidamente portadores da doença, se essas pessoas tomassem a cloroquina e hidroxicloroquina, se elas teriam menos chance de desenvolver a doença ou se a doença seria menos complicada. E eles não conseguiram provar isso. Então, isso chama profilaxia pós-exposição, não conseguiu diminuir as taxas de aparecimento da doença nas pessoas expostas. Dito isso, ficou mais ou menos claro que também não teria sentido o uso profilático. O que é que a gente continua vendo surgir nos debates? Não há uma evidência forte contrária ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina nas fases iniciais, ou seja, o doente de forma leve. Ainda falta um estudo mais robusto que nos dê informação sobre isso. Por outro lado, a gente está no 4º mês de epidemia ou de pandemia. A gente está no 4º mês de pessoas usando cloroquina pelo mundo. E até o momento, a gente não viu nenhuma publicação, e já deu tempo das pessoas juntarem dados, alguma publicação mostrando que pessoas que usaram no início se saíram melhor do que pessoas que não usaram no início. Então, se por um lado a gente não tem os dados que nos deem a segurança de que serve, a gente também não tem os dados que nos deem a segurança que não serve. Estou falando só de fase inicial, não estou falando de fase moderada grave, porque não serve, e nem estou falando de profilaxia pós-exposição, porque também não serve. Então, basicamente, a gente ficou com aquele grupo mais específico. Eu queria só ressaltar mais uma coisa. Desde dos primeiros números da China, o que é que está se entendendo do que se chama história natural da doença? De cada 100 pacientes que desenvolveram sintomas ou que começam a desenvolver sintomas, ou não necessariamente, vamos voltar, de cada 100 pacientes que são coronavírus positivo, 80% vão ter quase sintoma nenhum, ausência de sintoma ou sintoma leve. 80%, 8 de 10. 20% são os pacientes que vão precisar provavelmente ser hospitalizados. Vejam, são números gerais. Alguém pode dizer, mas eu vi que no país X, Y ou Z, isso variou. Claro, varia. Mas, de maneira geral, 80% vão ter formas leves, poucos sintomas ou até sem sintomas. 20% vão para dentro do hospital. Dentro desse grupo de 20%, um quarto vai para dentro da UTI e um percentual desse grupo vai ter um desfecho grave, vai perder a vida. A gente sabe que, estatisticamente, quem vai ter mais chance de ter todas as complicações são as pessoas mais idosas, são as pessoas com mais peso corporal, obesas, hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados, pessoas com doenças pulmonares respiratórias prévias, pessoas imunocomprometidas, em tratamento quimioterápico, usando corticoide em altas doses. Enfim, são pessoas mais frágeis. Não estou dizendo que pessoas teoricamente saudáveis, como, por exemplo, eu e você que estamos aqui conversando agora, a gente não pode ter uma forma grave. Pode. Mas, estatisticamente, a gente sabe que a chance é menor. Mas isso não nos dá o direito de colocar a roupa do super-homem e sair de braço aberto achando que vamos enfrentar o mundo porque nós somos uma população agora de risco menor. Não vale dessa maneira. Então, dito isso, espero que compreendam mais uma vez a questão da cloroquina. Deve ser definido entre o médico e o paciente, sabendo que a evidência talvez seja mais para não fazer do que para fazer, mas se de comum acordo, entendendo os riscos. Se quiser fazer, faz. Talvez na próxima live que a gente venha fazer, daqui a 3, 4, 5 semanas, pode ser que daqui para lá a gente tenha alguma informação diferente dessa e que a gente venha atualizar. Seria ótimo, eu ficaria extremamente feliz se fosse uma informação super positiva, dizendo que a cloroquina é o máximo, que ela muda a história natural da doença e que a gente agora vai prescrever para todo mundo. É improvável, mas vamos ficar bem satisfeitos se a gente puder trazer essa informação. Bom, falamos de ivermectina, de cloroquina, mas nessas últimas, talvez, 7, 10 dias, mais ou menos, veio à tona uma pré-publicação, e aí peço que quando você falar da publicação, você comente da publicação, não, dessa pré-publicação, todas as ressalvas que precisam ser feitas nesse sentido, mas saiu uma pré-publicação com o uso de um determinado corticoide nas formas mais graves da doença e que isso seria legal. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, se você puder falar, né, desse estudo e do que é que a gente deve tirar de informação dele. Perfeito. Se você me permite, eu só queria voltar na questão epidemiológica, talvez não ficou claro o raciocínio, mas quando a gente fala de pico, desaceleração e fase de controle,
para atingirmos a fase de controle, precisamos que tenha um número muito maior do que 50% a 55% das pessoas já imunizadas. Número esse que deva atingir 80% a 85%. É muita gente. Então, para ficar claro aqui para todos, que a fase de controle ainda está muito distante. E esse é o motivo principal dessa conversa, que é o novo normal, assunto dos próximos tópicos. Falando em tratamento especificamente, né, falamos de cloroquina, falamos da mectina e falamos do famoso corticoide. Né? Para minha surpresa, após esse estudo, eu não sabia que era tão disseminado essa informação para os leigos. Já acabou esse tipo de corticoide em algumas farmácias, assim como acabou a ivermectina, assim como acabou a cloroquina. Então, o estudo Recovery é o estudo da Universidade de Oxford, né? Estudou a dexametasona. É um outro tipo de corticoide em dose muito inferior àquele protocolo de um certo centro hospitalar da Espanha. E eu me lembro muito bem, Daniel, que na última live a gente tem um perfil muito parecido de tratar, usa muita parcimônia e tem um embasamento prévio para poder usar algum tratamento que a gente se sente corresponsável pela saúde dos nossos pacientes, né? É o primo nonocere, primeiro não causar o mal. E eu fui criticado, mas recebi algumas mensagens mostrando protocolos de corticoide em doses altas e perguntando por que eu não acreditava. Porque o embasamento científico, naquela ocasião, não permitia, apesar da doença nova, usar, porque o uso prévio nos outros coronavírus aumentou a mortalidade. Então, esse estudo, realmente, eu fico feliz, assim, de quando eu olho para trás, você e eu, né, e vários colegas, obviamente, né, essa parcimônia, essa falta de euforia, né, quando sai um protocolo e não um estudo científico de usar corticoide em baixas doses. Então, o estudo Recovery, com 6 miligramas de dexametasona em pacientes basicamente hospitalizados e com sintomas respiratórios, foi capaz de reduzir mortalidade. Então, reforço o que a gente tinha conversado. Eu acho que o corticoide é, sim, bem empregado em casos específicos de pacientes com quadro pulmonar esse mais importante, né? E no raciocínio fisiopatológico, na dose anti-inflamatória e não naquelas doses imunossupressoras. Então eu lhe pergunto, reforçar. alguma indicação? Paciente ligou para você, vai no seu consultório, você suspeitou que esse paciente tem a coronavirose, você fez a primeira avaliação e você diz, eu vou começar a tratá-lo. Tem sentido para esse paciente que vai sair do seu consultório e voltar para casa tomar corticoide? Não, não tem. Não tem porque a indicação hoje é exatamente para a gente reduzir aquele processo inflamatório pulmonar. Processo inflamatório pulmonar esse que geralmente surge do 5º ao 7º dia. O que eu tenho feito é que pacientes com quadros respiratórios, né, geralmente tenho orientado a fazer uma imagem pulmonar, se possível, uma tomografia, né? E pela avaliação da quantificação desse vidro fosco, ele vai ser direcionado para um ambiente e para o outro. Não tendo, né, não faço corticoide, tendo, eu avalio, e nesse paciente com acometimento pulmonar, eu tenho feito sim corticoide em baixas doses, tá? Mas é um perfil de paciente que requer uma atenção mais de perto. E eu tendo a internar os pacientes para ter uma avaliação diária, tá? E então, não tem pacientes que pontualmente tem 5%, 10% de vidro fosco, poucas comorbidades, meia idade, esse eu consigo acompanhamento domiciliar. Mas idosos, alto risco, e mais 10% a 25%, eu tenho tendido a internar. Algum sentido, então, eu tive contato com alguém que tem coronavírus, eu sei que aquela pessoa tem, eu corro na farmácia, se ainda tiver uma última caixinha de dexametasona, e eu corro para tomar. Qual é a chance disso funcionar e qual é a chance de eu criar problema na minha vida? Menor sentido do automedicação com a dexametasona, não tem o menor sentido. Na verdade, a dexa não tem nenhuma relação, nenhuma atuação no vírus, e sim com a resposta inflamatória de cada organismo, que seria uma hiperresposta inflamatória, principalmente a nível pulmonar. Então, não tem o menor sentido a gente ter dexametasona ou qualquer tipo de corticoide em domicílio, tá? E isso deve ser um caso realmente discutido, médico-paciente, para o uso do corticoide, já sabidamente a gente sabe que tem seus efeitos colaterais, aumentar os níveis tensionais, valores pressóricos, disglicemias,
o uso por um tempo mais prolongado, catabolismo muscular, piorando massa muscular, equilíbrio, marcha, até alterações a nível de comportamento, a psicose pelo corticoide, né? Então, tem o menor sentido hoje ter algum tipo de corticoide em domicílio. Eu diria que a gente, como médico, que vem acompanhando esses casos, a gente tem se antecipado a esse quadro sintomático pulmonar, tá? Então, o estudo veio para reforçar que corticoide é bom em pacientes bem indicados, tá? São aqueles pacientes com quadro pulmonar moderado a grave, né? Geralmente em ambiente hospitalar e em baixas doses, tá? Esse foi o recado. E o interessante, quando ele foi falar de toda a terapêutica lá, colocou lá cloroquina no estudo, dizendo nós nem mais falamos de cloroquina. Cloroquina não faz mais parte do arsenal terapêutico nessa universidade. Então, cada vez mais, eu concordo com você, eu gostaria muito de dizer aqui que tem uma droga milagrosa, né? Mas cada vez mais vai se afastando essa droga dentre elas elencadas para o tratamento do coronavírus, né? Então, a gente vem reduzindo, né, nosso arsenal e fica uma mensagem final do corticoide, que corticoide em baixa dose e quando bem indicada tem sua resposta, basicamente a gente tinha falado na última live. Perfeito. Pois bem, falando nisso, eu queria perguntar a você, tema principal de nosso bate-papo, como será o nosso novo normal? Daqui para frente, o que esperar? Como se comportar? Né? Como é que será a mentalidade das pessoas nesse momento que se sucede? Bom, acho que o primeiro grande ponto é, mais uma vez, a gente entender que precisaremos conviver com o risco do coronavírus por muito tempo. Muito tempo podem ser meses, podem ser poucos anos, então a gente não sabe exatamente. Quem tentar fazer profecia tem uma chance grande de se atrapalhar. Então a gente não sabe por quanto tempo. Vai ficar todo mundo em casa, vai ficar todo mundo esperando a chegada da vacina, de uma futura droga milagrosa, ou algum outro tipo de novidade que a gente nem consiga imaginar no momento, e então vamos sair de casa e retomar a vida? Não. E é isso que tem se usado como definição do novo normal. É como a gente vai voltar à vida em sociedade na vigência do vírus. E mais cedo a gente conversava um pouco e eu fazia mais ou menos uma associação. Imaginem que está passando um furacão e, claro, na passagem do furacão, todo mundo que tem alguma lucidez vai para dentro de casa. E vai todo mundo ficar bem guardado e bem trancado. E parte da população fez isso, né, esperando que o furacão passasse. Infelizmente, o furacão, ele em alguns lugares perdeu força, em outros ele ficou mais ou menos igual, em outros ele começou a ganhar um pouco de força, mas infelizmente o furacão resolveu que não vai desaparecer e não deu previsão de desaparecer. E aí, vamos imaginar que os nossos estoques de comida eles caem, a água diminui, enfim, a nossa saúde mental ela começa a ficar comprometida e vai chegar um momento que a gente precisa sair, pôr o pé fora de casa e tentar entender como é que vive dentro de um furacão. Já deu para a gente entender e aprender que a máscara é essencial. Isso parece que ficou muito claro. N95 para quem está dentro do hospital em contato com paciente COVID. Máscara cirúrgica para quem é profissional de saúde e não está diretamente em contato com o paciente sintomático, mas está vivenciando o ambiente, transitando. E para quem está fora desses ambientes, a máscara simples, feita de tecido, tem funcionado. A gente tem dados recentes que corroboram a ideia de que isso funciona. Então, a máscara vai fazer parte do nosso vestuário. A gente era muito acostumado a ver em várias cidades da China, quando via fotografia e filme, as pessoas na rua, muita gente mascarada. Vai fazer parte do nosso novo normal. Então, sair de máscara faz parte, a partir de agora, do nosso vestuário. Vamos começar a ter a máscara azul que combina com a camisa azul, a máscara vermelha que combina com a camisa vermelha, ou o que quer que seja. Enfim, vamos começar a aprender a fazer isso. Em relação à higiene das mãos, continua sendo fundamental. Não vai mudar. O que é que isso traz de bom, além da precaução contra o coronavírus? A gente vai ter muito menos outras doenças.
a gente vai ter menos influenza, a gente vai ter muito menos outras viroses que são transmitidas da mesma maneira. Então, na hora que eu não levo mais minha mão ao olho, à boca, enfim, eu não me autocontamino, ou eu não contamino através das superfícies que eu toquei, porque logo depois eu estou limpando minha mão com água, sabão ou com gel, eu continuo protegido. Então, basicamente, isso vai precisar continuar sendo feito. Idosos. A gente tem uma preocupação enorme. O que é que a gente faz com os idosos? Os idosos, eles vão precisar sair de casa em algum momento. Mas vai ser quase que uma operação de guerra. Então, o que é que se espera? Se ele mora num edifício, ele vai descer sozinho no elevador. Se ele mora no primeiro andar e ele não tem dificuldade de locomoção, deixa ele descer alguns andares. O primeiro andar, um lance de escada, e ele vai ao carro, ele vai, enfim, à rua, ele vai onde ele precisa ir. Como é que ele vai ter contato com a família? Ele tem netos, ele tem filhos, ele quer ter contato. Bom, o contato físico vai ter que ser mínimo, mas o contato visual, o contato de proximidade, todo mundo devidamente mascarado, todo mundo compreendendo a maneira como transmite a infecção, é preciso voltar a ter esse contato. Vai demorar um pouco, talvez, para que a gente possa ter o avô sem máscara, o neto sem máscara, o avô beijando o neto e todo mundo feliz. Isso vai demorar, a gente não sabe até quando. Mas a gente precisa dar um passo adiante e permitir um pouquinho mais as interações sociais. O idoso faz hidroginástica. Provavelmente ele vai fazer hidroginástica num local em que menos gente vai ser atendida naquele momento, todas as precauções da entrada até a saída vão ser tomadas. Isso é garantido de 100%? Nada é garantido de 100%. Mas é uma adaptação a esse novo modelo de vida. Eu quero ir ao cinema. Provavelmente o cinema vai ter uma capacidade extremamente reduzida, todo mundo vai ficar de máscara dentro do cinema, de forma responsável, deve ter gel próximo das cadeiras, as pessoas vão continuar limpando suas mãos. A mesma coisa vale para os parques, isso vale para os restaurantes com a devida distância social. Se espera que as pessoas que estejam tossindo, espirrando ou potencialmente doentes compreendam que, do ponto de vista social, elas não devem interagir com ninguém. E dessa forma a gente se adapta a isso que deverá ser o novo normal. Não adianta manter uma sensação de pânico e, com isso, a gente não deixar que as pessoas interajam, mas é preciso interagir com responsabilidade. Eu diria que essa é exatamente a nossa transição para o novo normal. Como é que você está vendo isso? Você pensa alguma coisa diferente disso? Não, eu penso nisso. Tenho sido questionado já por familiares, né? Principalmente para o retorno dessas terapias como físio, hidro, fono, terapia ocupacional, essa saída de casa, né? E minha orientação, na verdade, é que se houvesse uma homogeneidade intelectual das pessoas, o respeito ao próximo, seria muito fácil, né? Então, como é muito heterogênea o modo de pensar aqui no nosso estado, no nosso país, né? A gente precisa se preocupar consigo mesmo e com o próximo, né? Mas eu já tenho orientado já o retorno às atividades com toda precaução, né? E um dado científico que deixa até um pouco mais tranquilo, isso diferente do que a gente abordou na última live, que existia um pico de viremia 3 dias antes, os estudos mais recentes mostram, teoricamente, 24 horas antes dos sintomas, que a gente chama de estágio pré-sintomático, né? Então, a busca ativa dos sintomas de um profissional, de um familiar, isso pode ajudar nesse retorno ao convívio. Mais uma vez, Marcelo, me explique melhor isso. Se eu tenho um fisioterapeuta, interrogar o fisioterapeuta, por exemplo, se tem algum sintoma respiratório, se já teve ou não teve, né? Tem algum sintoma sistêmico, que seria o início de um quadro de um coronavírus, como moleza, dor no corpo, dor de cabeça, né? Além dessa busca ativa, trazer todas as medidas de precaução, como você já falou, máscaras, limpeza de superfície, etiqueta da tosse, a higienização das mãos com álcool ou sabão, né? Mas nós precisamos, sim, voltar ao reconvívio com todas essas precauções. Então, esse é o novo normal que precisamos voltar, né? E o que eu tenho orientado é, vamos começar esse reconvívio familiar, né, com todas as precauções, mas a gente precisa, sim. E eu tenho observado, Daniel, aquela segunda onda já bem falada no começo da pandemia, que são alterações a nível psicológico e psiquiátrico, né? O nível de ansiedade, transtornos do humor, transtornos
de ansiedade tem crescido muito, né? E a gente precisa estar atento a isso, e esse novo normal veio para Isso ajudar. não é uma particularidade brasileira. A gente tem visto isso com muita frequência. Pessoas que vão à urgência com sintomas muito mais ansiosos, pessoas que têm dentro do hospital se mostrado muito mais ansiosas, consultas telefônicas com pessoas mais ansiosas e videoconsultas com pessoas mais ansiosas. Então, é um momento em que todos estamos aprendendo. O que a gente sabe hoje é bem diferente do que a gente sabia em março. A gente nunca aprendeu tanto em tão pouco tempo. E a gente vai continuar aprendendo, e a cada nova live que a gente vai fazendo tem algum dado novo. Então, falando em dado novo... Deixa eu só falar isso, só uma coisa, Daniel. Eu acho que pode ter pessoas aqui de outros estados, de outras cidades, tá? Então, mais uma vez, Brasil, país continental, totalmente heterogêneos, as nossas 5 regiões, inclusive a distribuição e o comportamento quadro dentro do mesmo estado. Então, esse novo normal, eu estou falando especificamente baseado nos números que nós temos na cidade de Recife, tá? Se eu estivesse abordando e orientando o pessoal do interior, eu estaria falando já de lockdown, de extrema cautela, porque os números estão subindo de maneira assustadora. Então, é importante quem esteja nos escutando saber em que região você se encontra, tá? Porque esse novo normal vai ser iniciado de maneira e épocas diferentes para cada cidade, para cada estado, porque estamos no país continental, tá? Então, é isso que eu queria abordar para a gente, ficar muito bem claro, a gente é muito claro nas nossas lives, meio que fazer manchete, né? Para que esse normal seja para a cidade, nesse comportamento de números como Recife está se comportando nos dias de hoje. Ok. Bom, dito isso, já foi inclusive uma das perguntas que surgiu. Houve recentemente uma publicação numa revista de grande impacto, que é o New England Journal of Medicine, tentando fazer alguma correlação entre tipos sanguíneos e maior risco. A gente vem de uma fase complicada, de muitos anos atrás, em que as pessoas, por exemplo, fazem até dieta por tipo sanguíneo. Então, determinados alimentos que seriam mais bem associados com perda de peso se eu tiver o tipo sanguíneo XYZ. Isso nunca se mostrou eficaz, a gente nunca teve um grande estudo nesse sentido e, portanto, ficou mais que algo quase como um engodo. O que é que a gente tem de evidência tentando correlacionar tipo sanguíneo e gravidade de Covid? Tem alguma coisa sobre isso? Esse estudo New England nos ajuda nesse sentido? Excelente pergunta. A busca para entender por que alguns pacientes complicam, porque outros não complicam, independente da idade, né? De pacientes de 100 anos, 97 anos, tem uma resposta muito boa. Outros mais jovens, uma resposta muito ruim, né? Então, na busca desses outros fatores de risco, fizeram uma pesquisa genética, tá? E viu que esses genes descobertos e relacionados com maior gravidade têm certa relação com o sistema sanguíneo ABO, né? O que o estudo mostrou? O estudo mostrou que os genes relacionados com o tipo sanguíneo A seriam pacientes que complicavam mais do que quando comparado com o tipo sanguíneo O. Mas isso de maneira estatística. Quando vamos aos números mais absolutos, essa diferença não é tão importante. Então, às vezes, ter relevância científica não tem relevância clínica para a gente, tá? Então, eu diria que é um estudo que traz uma informação científica, mas do ponto de vista prático, palpável, eu não vejo isso como um fator que vai nos ajudar. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa ativa agora de vírus no meu paciente para saber se é AB ou AB, e aí eu vou saber se vai ter uma resposta XYZ. Não é isso. Então, eu acredito que o estudo trouxe um respaldo científico, mas com pouca utilidade clínica. E a gente deve reforçar qual é o perfil de pacientes que estão complicando. São os pacientes de mais idade, são pacientes que têm um sobrepeso ou obesidade, e como você falou muito bem, as outras comorbidades, os outros problemas de saúde, as cardiopatias, as pneumopatias, nas suas diversas formas, não é? Sabendo que qualquer infecção viral bacteriana pode descompensar esses órgãos, né? Levando às insuficiências. É o que a gente chama de homeostenose, né? Seria o estreitamento, a estenose da homeostase. Então, eu acho que esse é o que a gente precisa passar para quem está nos escutando. A precaução, sim,
se volta para o perfil de risco, e esse perfil de risco é exatamente as comorbidades, os diabetes controlados, hipertensos mal controlados, cardiopatas, pneumopatas, né? E pacientes com sobrepeso e obesidade, que a gente tem visto que são pacientes mais inflamados, são pacientes que realmente têm complicado. É isso. E o que eu quero de você, como é que você encarou esse estudo, como é que você interpretou esse estudo quando se fala do sistema ABO versus complicação do coronavírus? Bom, estamos entrando já nos nossos 10 minutos finais, então vou tentar ser mais objetivo. Mas, enfim, acho que isso foi mais algo para curiosidade do que, como você falou, utilidade prática. Eu saber que se eu tenho eu vou ser super protegido, não vejo nenhum sentido em a gente agora se achar especial porque o sangue é O ou se achar prejudicado porque o sangue é tipo A e, portanto, minha doença vai ser mais grave. Então, acho que é muito mais algo curioso, né, que foi publicado, mas no curto prazo eu não sei se isso traz qualquer tipo de ajuda para o nosso dia a dia. Daniel, eu acho que uma pergunta que as pessoas têm feito, inclusive minutos antes, até um amigo que já teve o coronavírus, né, é sobre o IgG, né? IgG, estou imunizado, não estou imunizado? Quando olhamos para dados chineses de estudos que quantificaram o IgG, a gente já observa que após algumas semanas, essa curva quantificativa, aliás, de maneira quantitativa, digamos assim, desculpa esse neologismo, mas essa quantidade de IgG ao longo das semanas pós-infecção, ela vem reduzindo, e essa resposta, eu quero escutar de você, o que a gente deve esperar de quem já teve coronavírus, é IgG positivo nos meses. O que é que a gente tem? Foi publicado há poucos dias na revista Nature, uma revista de ciência mais básica, mas talvez a revista mais conhecida sobre ciência básica no mundo. Chineses estudaram menos de 40 pessoas, acho que foram 37 pessoas, que tiveram a doença de forma assintomática, mas eles eram positivos, eles tiveram a PCR, a sorologia era positiva, o IgG foi positivo, e acompanharam essas pessoas ao longo desses últimos meses. E o que elas viram foi que houve uma tendência aos anticorpos, a quantidade de IgG começar a cair. Não se sabe ainda se essa queda da IgG significa que a pessoa vai estar desprotegida ou que a pessoa vai, inclusive, poder ter um risco de reinfectar. Não se sabe exatamente qual o significado disso. Então, cenas do próximo capítulo nesse sentido. Em relação à pessoa que teve a doença com sintoma e a IgG positiva. Deve ser IgG positivo, é o que se espera, porque a pessoa teve a doença e se curou da doença. Quando a gente volta para os outros coronavírus, a tendência é que o risco de reinfectar seja muito pequeno e que, se acontecer, o risco de formas graves seja pequeno. Garantia disso ninguém pode dar no momento. Por conta disso, a gente tem dado orientação às pessoas que não se exponham, mesmo depois de curadas, continuem extremamente cautelosas, mesmo sendo IgG positivo. É claro que é muito mais acalentador para o coração ter o IgG positivo, mas isso não é um passaporte de imunidade, isso não é a garantia de que pode se expor de peito aberto, porque o problema pode aparecer. Não há nenhum dado robusto novo em relação aos exames. Eu só queria acrescentar que o SWAB, o PCR, e eu vejo as pessoas fazendo, às vezes até de forma indiscriminada, a chance de um SWAB vir positivo numa pessoa sem nenhum sintoma é muito pequena. Quando a pessoa começa a ter sintoma, no primeiro dia, a chance de vir positivo ainda não é tão alta e ela começa a aumentar do segundo para o terceiro dia. Então, uma pessoa que tem muito sintoma, faz no primeiro dia o SWAB, deu negativo, não significa que não tem. Espera um pouquinho mais, um dia, 2 dias, faz de novo. E aí vai aumentando a certeza de se tem ou não tem a doença. Então, acho que a gente está chegando já mais perto desses minutos finais. Eu queria que você desse uma resposta, inclusive para sua mãe, que está aqui te perguntando isso. Acho que é importante e algo que eu também tenho já trabalhado com meus pais, né, em relação ao convívio familiar, a volta do convívio familiar. Como é que você interpreta isso? Convívio, avós e netos, filhos e netos. Vamos dar uma pincelada nisso? Vamos deixar esse recado para as pessoas, passar a nossa impressão para elas, por favor. Deixando logo um beijo para nossas mamães, né, que devem estar aí nos assistindo. A minha, né, Dona Maria Luísa, está aí também nos assistindo. Então, um beijo para nossas mamães. Mas aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, eu acho que
é o momento desse contato ser retomado, mas com todas as cautelas. Um avó e um neto, eles podem coabitar a mesma sala, né? Eles precisam estar de máscara, os dois. Eles, se quiserem dar um abraço, eles vão dar um abraço. Terminado o abraço, vai todo mundo higienizar as mãos. Eles vão evitar o contato sem a máscara. Ninguém vai estar tossindo nem espirrando na sala, e com isso o risco de se contaminar vai ser muito pequeno. Como a gente falou, risco zero existe? Não existe. Ninguém pode garantir. Pessoas que supostamente não tiveram contato com ninguém apareceram com a doença. Então ninguém pode garantir. Mas o nosso papel no momento é tentar fazer com que as pessoas voltem à vida em sociedade e que isso seja da maneira mais segura possível. Bom, perfeito. Eu queria dividir isso, e eu divido isso, inclusive, meus pais estão vindo amanhã ao meu encontro, né? Mas pela primeira vez, na verdade, para um reencontro com os netos, mas com todas as precauções. Então, deixar claro que a gente tem apoiado esse reconvívio familiar, né? Grandes festas, com pessoas sem seu conhecimento, né? Para que possa ser um caso, né? Ou um contactante. Mas esse novo normal, o primeiro passo, eu acho que já é esse reconvívio familiar, com todas as precauções que você já falou. Todo mundo mascarado. Isso. Daniel, eu queria um recado final para você, deixar um recado final para todos aqui que estão nos escutando. Em seguida, eu dou um recado final e a gente finaliza a nossa live de hoje. Bom, mais uma vez, um agradecimento a todo mundo que participou. Temos mais de 300 pessoas agora nos escutando. E a gente vai continuar muito atento ao que está acontecendo, a gente vai continuar estudando, lendo, conversando, pesquisando e tentando trazer sempre a informação mais atualizada possível. A nossa opinião, inclusive, ela pode mudar ao longo do tempo. A ciência ela é dinâmica e a gente acompanha o dinamismo da ciência. E qualquer coisa que nesse momento a gente possa ter falado como uma verdade científica, se mais à frente a gente reestudar e a gente tiver novas informações e a gente achar que essa verdade científica era transitória e mudou, a gente vem aqui e fala novamente. Então, esse é o recado. Perfeito. Sejam conscientes, reiniciem o convívio social, mas compreendam que não tem nada controlado. A situação ainda não está definida. Houveram algumas perguntas aqui, eu acho que vale a pena também a gente deixar claro o tipo de máscara. Eu acho que se duas pessoas usam máscaras, mesmo que caseiras, seja neoprene, seja tecidos, mas se duas pessoas usam máscara, por mais caseira que seja, a gente sabe que o risco de transmissão é muito pequeno, né? E isso está relacionado. Boa noite. Aguardar o Dr. Daniel.